E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Ícaro Geografia. Vamos dar início a mais um vídeo aula geográfica. Vamos estudar nesse vídeo as camadas atmosféricas e os elementos climáticos. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Então pessoal, vamos dar início à nossa aula estudando a camada que envolve a Terra. A atmosfera é o envoltório do nosso planeta, composto principalmente de nitrogênio, 78%, oxigênio, 20% e argônio, 0,9%, além de outros gases, 0,17%. O oxigênio é o gás mais importante para a manutenção da vida na Terra. Esse elemento participa de maneira relevante no ciclo da vida, atuando na respiração celular dos organismos. Durante muito tempo, atribui-se às florestas a principal fonte de oxigênio em nosso planeta. Contudo, apesar delas omitirem oxigênio, a principal fonte desse gás são os oceanos, por meio de águas e micro-organismos. Encontramos na superfície dos oceanos seres vivos microscópicos. Os fitoplânctons são responsáveis pela produção de aproximadamente 90% do oxigênio encontrado na atmosfera. Pronto, falamos da composição das camadas que envolvem a Terra. Vamos falar agora de cada uma delas. A atmosfera de 5 camadas. A troposfera é a camada mais próxima da Terra, onde vivemos e respiramos. É nela que ocorrem os chamados fenômenos meteorológicos, como os relâmpagos e tempestades. Estratosfera é a camada seguido à troposfera, e nela localiza-se a camada de ozônio, responsável por proteger o planeta dos raios ultravioletas vindos do Sol. Mesosfera, situada após a estratosfera, é uma camada bastante fria e cujas temperaturas reduzem à medida que a altura aumenta, à medida que a altitude aumenta. Termosfera, situada após a mesosfera, é a camada mais extensa. Nela, o ar é bastante rarefeito. As temperaturas são as mais baixas da atmosfera. Essa camada é rica em íons, partículas eletricamente carregadas, sendo uma condutora de eletricidade. Por isso, também é chamada de ionosfera. Essa característica permite refletir ondas de rádio, possibilitando as telecomunicações. Exosfera é a camada mais distante da Terra e a mais próxima do espaço sideral. O ar é bastante rarefeito, predominando os gases hélio e hidrogênio, em baixíssima concentração. Vamos falar agora do clima. Qual é a diferença entre tempo e clima? O tempo é o estado da atmosfera no momento da observação. Varia de um dia para o outro, ou ao longo de um mesmo dia. Já o clima diz a respeito a algo permanente. Trata-se de uma sequência de tempos em uma determinada região, em um período maior. O clima é o conjunto duradouro de fenômenos meteorológicos que caracterizam a atmosfera em um lugar. Para estabelecer o clima de um local, são necessários, em média, de 35 a 40 anos de observação do tempo daquela região. Ao longo da história da Terra, o clima das mais diversas regiões foi sendo alterado, de acordo com as profundas transformações que o nosso planeta sofria. A paleoclimatologia é a ciência que estuda os climas das eras geológicas passadas. O clima do planeta foi marcado por períodos frios, chamados de glaciais, e períodos mais quentes, chamados de interglaciais. Hoje,
vivemos uma fase interglacial que começou por volta de 10 mil anos atrás. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. Dando continuidade, vamos estudar os elementos climáticos fundamentais. Primeiro, vamos citar a temperatura. A temperatura média do nosso planeta é de 14 graus Celsius. A medição da temperatura pode ocorrer dependendo da localização geográfica e da circulação atmosférica, podendo ser registrada por meio de um instrumento conhecido como termômetro. A temperatura é medida por meio de escalas, entre elas as escalas Fahrenheit, Kelvin e Celsius. Logo após, temos a precipitação atmosférica. A radiação solar aquece a superfície terrestre e as águas, provocando a evaporação das águas. As partículas de vapor sobem em direção à atmosfera terrestre e se aglomeram com as demais partículas em suspensão, formando as nuvens. A quantidade de partículas de água em estado gasoso na atmosfera determina a umidade do ar. Esse é um indicador importante para se prever possibilidades ou não de chuvas. As nuvens, quando carregadas de grande volume de umidade, podem precipitar-se de 3 formas, de acordo com a temperatura: chuva, granizo e neve. A precipitação faz parte do ciclo da água e é fundamental para a volta da água evaporada da superfície da Terra pela radiação solar para o ponto inicial do ciclo. As chuvas são classificadas em 3 tipos: frontais, orográficas e convectivas. As chuvas frontais ocorrem quando o encontro de 2 massas com características de temperatura e umidade diferentes. Quando ocorre com o choque uma massa de ar quente, úmida, e a outra fria, seca. Quando o ar é quente e úmido, sobe para a atmosfera e ela se esfria e, consequentemente, condensa-se, gerando as chuvas frontais. O segundo tipo de chuva é a orográfica, ou a chuva de relevo. A formação de chuvas é influenciada pelo relevo terrestre, quando, ao avançar uma massa de ar quente e úmida, chamada de barlavento, se depara com um planalto, uma montanha ou qualquer barreira natural que interfira no seu deslocamento. Tal massa de ar é obrigada a ganhar altitude. Assim, à medida que ela amplia sua altitude, a temperatura do ar tende a diminuir, bem como a sua umidade. Dessa forma, a massa carregada de umidade irá se condensar, gerando assim a chuva. Já a chuva convectiva é determinada pela subida do ar quente, muito comum em ambientes quentes. A temperatura faz o ar carregado de umidade subir para altas altitudes da troposfera. Ao ganhar altitude, essa umidade é condensada devido à baixa temperatura, as camadas mais altas da atmosfera, provocando a chuva convectiva. O pluviômetro é o instrumento utilizado para registrar o volume de chuva ocorrido em um determinado espaço. Cada centímetro preenchido por água no pluviômetro representa 1 litro de chuva por metro quadrado. O granizo. Na precipitação em forma de granizo, a água é condensada em forma de pedras irregulares, de tamanhos variados de gelo. Regiões que possuem temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Os impactos que a precipitação em forma de granizo pode provocar são inúmeros, desde a destruição de plantações e de bens materiais,
como lataria de carros e telhados, até danos em aviões. A neve. A neve ocorre principalmente em latitudes médias e altas, pois requer baixa temperatura para o seu desenvolvimento. Ela é composta de cristais de gelo, ou seja, forma cristalina de água congelada, e a pressão atmosférica. No nosso corpo, uma pressão, pois o atmosférico tem peso. Chamamos isso de pressão atmosférica. A pressão atmosférica varia conforme características de latitude e altitude, de acordo com a temperatura média de uma região, a maior ou menor pressão atmosférica. A pressão atmosférica também está relacionada à altitude. À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui, porque diminui a coluna de ar sobre o nosso corpo. Já nas áreas próximas ao nível do mar, a pressão atmosférica é bem maior, devido à coluna de ar que aumenta, exercendo maior pressão sobre o corpo. O instrumento para medir a pressão atmosférica é o barômetro. E por fim, a interferência dos fatores geográficos sobre o clima. O primeiro é a latitude. Para compreender o clima, é preciso saber que entre os fatores mais importantes para a determinação de um clima está a quantidade de luz solar que cada região do planeta recebe ao longo do ano, ou fator latitude. Lembrando que a latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da Terra em relação à linha do Equador. Pode ser norte ou sul, e vai de 0 a 90 graus em cada um dos hemisférios. Quanto maior a latitude, menor será a média térmica e vice-versa. Isso ocorre como decorrência de dois fatores. A curvatura da esfera terrestre causa uma maior inclinação da luz solar sobre o solo. A quantidade medida que nos afastamos do Equador, a curvatura da esfera terrestre causa maior inclinação da luz solar sobre o solo. À medida que nos afastamos do Equador e próximos aos polos, em virtude da grande concentração de gelo, neve, iceberg. Há uma ampliação da superfície branca, ocasionando uma maior refração da luz. Outra interferência geográfica sobre o clima é a altitude. A altitude é a distância em metros de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao nível médio dos oceanos. Seu efeito sobre o clima ocorre da seguinte maneira: quanto maior a altitude de um lugar, menor é a sua temperatura. Para isso, 180 metros de altitude, a temperatura do ar diminui em média 1 grau Celsius. A próxima interferência geográfica sobre o clima é as massas de ar, que nada mais do que porções de ar atmosférico, com diferentes características de umidade e temperatura, e que se ao deslocarem junto com os ventos, pode provocar alterações nas regiões pelas quais passam. As massas de ar carregam as características de temperatura e umidade das áreas onde foram formadas, e podem levar essa característica para outras regiões, provocando momentaneamente alterações atmosféricas. A climatologia identifica dois tipos de massa de ar: as oceânicas, geralmente são úmidas, e as continentais, geralmente são secas. A seguinte interferência geográfica sobre o clima é a corrente marítimas. As águas oceânicas estão em constante circulação, deslocando-se entre os oceanos. Ao fazer isso, elas conduzem as características climáticas do ponto de origem
influenciando também ao clima da região, que recebe sua atuação. As correntes marítimas podem ser quentes e frias. Outra interferência geográfica sobre o clima é a proximidade e a distância do mar, a maritimidade e a continentalidade. O mar e a terra se aquecem de forma desigual, porque as águas se aquecem e se resfriam mais lentamente que a superfície sólida. As áreas afastadas dos oceanos sofrem o efeito da continentalidade, absorvem e perdem calor muito rapidamente, sofrendo grande variação de temperatura. Por outro lado, as áreas próximas do oceano sofrem o efeito da maritimidade, pois possuem temperaturas que pouco variam ao longo do dia. Damos esse nome a essa variação de temperatura entre os dias e as noites e ao longo do ano o nome de amplitude térmica. Quanto maior a distância de um local em relação ao mar, maior a diferença entre temperatura do dia e da noite. Quanto maior a distância do mar, a diferença de temperatura do dia para a noite será maior. A última interferência geográfica sobre o clima é a vegetação. A cobertura vegetal que se distribui de forma desigual sobre a superfície da Terra influencia o clima de formas diferentes em áreas com muitas árvores. O contato dos raios solares com o solo é menor, portanto, a irradiação solar é menor, e as áreas com pouca vegetação têm capacidade de retenção de calor e evapotranspiração. Então, pessoal, quem gostou dessa aula, quem gostou dessa videoaula geográfica, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe sua curtida, comente, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!